O nome do Eduardo Bolsonaro para presidente da comissão é por conta de sua ligação com o trumpismo. Não, né? Eu já fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, claro, né? Temos uma boa relação com a administração Trump, mas não necessariamente por conta disso. Existem várias outras atribuições, assim como a minha presença, né, depois que eu deixei de ser presidente da comissão, ainda me tornei membro durante todos esses anos da Comissão de Relações Exteriores. Então eu sempre estive ali. E a direita, em países como Canadá, na Europa, está se afastando do Trump por conta de sua política de American Force, que é o mote da campanha eleitoral. Não. Na verdade, a Europa ela não está gostando do Trump porque o Trump está cobrando uma reciprocidade, né, com relação às tarifas, com relação ao investimento de recursos do PIB dos próprios países para a OTAN e assim por diante. Então, na verdade, o Trump ele está reorganizando o jogo e resgatando também as tradições e os valores como da liberdade de expressão, que foi o recado que o vice dele, o D.D. Vance, deu em Berlim. Então não é que há um abandono do trumpismo. E todos eles estão, inclusive, aceitando as propostas de Trump. O México, com relação à invasão de drogas, né, a epidemia de fentanil que inunda os Estados Unidos, o México acabou de fazer a maior apreensão de drogas da história deles, né? No Canadá, por exemplo, caiu o primeiro-ministro Justin Trudeau e ele antes de cair, já estava falando em reorganizar, em refazer a política migratória do Canadá, que era a principal crítica do Trump para com o Canadá. Então, né, na verdade, eles estão cedendo aos apelos do Donald Trump, né, que eles estão se afastando. Isso está equivocado. Aí eu me pergunto, por exemplo, se o Trump levar adiante a ideia de taxar produtos brasileiros, entre eles do agronegócio, o PL vai ficar com o Trump ou com o Brasil? Olha, primeiro você tem que lembrar o seguinte, por que Trump tarifaria o Brasil? Pode ser por conta de reciprocidade, porque os produtos americanos são pagam muitos impostos chegando no Brasil. Essa sim é uma política protecionista brasileira e totalmente contraproducente quando você enxerga a cadeia global de produção como uma coisa só, né, que é uma visão mais moderna, e o Brasil infelizmente não adota. O Brasil parou no século passado com uma política praticamente soviética nesse ponto, né? Ele poderia retalhar as frases do Lula em defesa do Hamas, que é o líder mundial que mais vocaliza em defesa de um grupo terrorista. Ele também pode retalhar naquilo que ele já falou, né, em todos aqueles que querem acabar com o padrão dólar nas comercializações internacionais, e até mesmo o chanceler da Rússia, o Lavrov, falou, né, que olha, essa ideia de moeda dos BRICS não é minha não, essa ideia aqui é do Lula, é dele. Como quem diz, né, é o Lula que está com essa iniciativa, e é verdade. Então, essas condutas do Lula é que podem fazer o Brasil ser tarifado pelos Estados Unidos. Que o Trump ele está utilizando as tarifas não como um mecanismo comercial para proteger a indústria americana de eventual concorrência de produtos internacionais, mas sim como estratégia de geopolítica. E o Brasil já utilizou isso no passado, né? Não vou citar exemplos agora para o vídeo não ficar muito longo, mas no passado já utilizamos também desse mesmo mecanismo contra vizinhos nossos aqui para nos beneficiar em fóruns e organismos internacionais. Então, se o Lula parar de atacar o Trump, se a Janja parar de mandar o Elon Musk para aquele lugar, se os ministros do Lula pararem de dizer, né, que os Estados Unidos é um país genocida, ou talvez a nova cara do nazifascismo no mundo, isso certamente fará com que os brasileiros não sejam tarifados. Porque, em última análise, esse aumento de impostos a produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos, isso sim vai causar um problema econômico para nós aqui, né? Provavelmente ocorrerá desemprego, pode ocorrer até outros problemas econômicos mais profundos. Mas, se nós estivéssemos realmente pensando, né, num país que, se nós tivéssemos realmente um presidente pensando no Brasil em primeiro lugar, ele não iria querer bater de frente com os Estados Unidos como quem quisesse criar uma concorrência com a maior potência econômica ibérica do mundo. O Brasil nunca jogou esse jogo, isso é jogo para outros países, outras potências, né? E se eles realmente estivessem pensando no melhor para os brasileiros, eles tentariam agora fazer, né, uma interlocução com as autoridades norte-americanas, coisa que não está acontecendo. Se estivessem pensando no melhor para o país, estariam advogando para a minha presidência na Comissão de Relações Exteriores, para talvez por aí abrir algum diálogo com os americanos e fazer igual ocorreu com o governo Bolsonaro, quando o Trump, né, taxou o aço do mundo inteiro, exceto do Brasil e de alguns outros poucos países os quais eles tinham um bom relacionamento. Então, né, essa é a resposta. A gente não pode ignorar que a possibilidade do Brasil ser tarifado é única e exclusivamente por discursos do atual ocupante da cadeira presidencial, que em nenhum minuto apresenta qualquer benefício aos brasileiros ao vocalizar, né, a criação das metas dos BRICS ou a defesa do grupo terrorista Hamas, por exemplo. No mais, né, a gente tem que fazer uma análise justa dos fatos, né, deixando de lado as paixões e as opiniões, né. Boa tarde aí ao Guedes e a todo mundo da Globo News.